Nós vamos ouvir a palavra de Deus agora. E nessa noite nós estamos aqui com o pastor Manassés. Pastor, por favor. Pastor Manassés, pastor da Igreja Batista Videira, lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Pastor Manassés é líder da bandeira Experiência Radical. Está nos visitando, nos ajudou nesse final de semana e estará trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Uma das coisas que eu aprendi no Haggai é um Instituto Internacional de Liderança, e eu sou docente do Haggai. Uma das coisas que eu aprendi lá, muito interessante, é que a gente não fica apresentando os pregadores, os preletores. A única coisa que a gente fala é que Manassés pode ter várias qualidades, mas a principal dela é que Manassés é meu amigo. Deus te abençoe. Boa noite, graça e paz, amém? Muito bom. Maravilha. Só foi colocar em mim aqui, a pilha descarregou, hein? Então, muito bom poder estar aqui. Mais um final de semana impactante. Eu costumo dizer que lá na nossa igreja que a nossa segunda pele é a camisa preta do Radical. Nossa segunda pele é o Radical. Com toda a humildade, para que não soe nos ouvidos daqueles que não fizeram ou não são muito a favor de que nós somos os melhores. Pelo contrário, não temos nenhuma pretensão de sermos melhores crentes porque fizemos esse projeto, que é um projeto de Deus. Ao contrário disso, nós temos uma responsabilidade muito grande, fazermos parte desse projeto e poder ter sido abençoado por Deus. Estou vendo aqui uma galera do Rio de Janeiro, né? Aí, aí. E eu estou aqui com a minha esposa, Dilma do Bem, que eu sempre falo, fica de pé. Dilma do Bem. Nossos dois filhos ficaram no Rio. Nossos dois filhos ficaram lá no Rio. Gabriel, 16 anos. Gabriel, com 16 anos, já é um missionário. Ele andou fazendo algumas loucuras aí, dizendo que estava indo para uma festa e foi para uma das favelas mais perigosas de São Gonçalo evangelizar. E pediu um microfone no baile funk para fazer uma oração. Doideira, hein? Esteve 15 dias no Agreste, sertão da Bahia, Juazeiro com Petrolina, durante 15 dias, batendo o pé dele branquinho no barro, evangelizando aquelas famílias no sertão. Tem um desejo muito grande, já faz esse trabalho missionário. Vezes sempre ele está às sextas-feiras também, uma das praças mais movimentadas lá da nosso município, evangelizando as pessoas que estão ali na praça, sem Bíblia, só no papo, só na conversa, falando de Jesus. Muito bom a gente ver nossos filhos assim no caminho do Senhor.
Eu quero compartilhar uma palavra rema o teu coração nessa noite, que está lá em Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14. O pastor Moacir falou que a melhor forma de me apresentar é dizer que eu sou amigo dele e a recíproca é verdadeira. Também posso falar isso sem nenhuma dúvida. Um grande amigo, um vínculo, uma parceria que criamos. Por isso a gente sai lá do Rio de Janeiro para estar aqui já várias vezes no Metamorfose e aqui pela segunda vez. A partir do versículo 32 de Marcos 14. Quem achou, diz amém. E se você puder, se coloque de pé por alguns segundos para a gente fazer a leitura desse texto. Então chegaram a um lugar chamado Getsemane, e disse Jesus aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu oro. E levou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não pudeste vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados e não sabiam o que lhe responder. Ao voltar pela terceira vez, disse-lhes: dorme agora e descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, eis que é chegado aquele que te trai. Você pode dizer um amém por essa palavra? Amém. Você pode deixar a sua Bíblia no banco, dê a mão ao seu irmão, vamos orar? Vamos fazer uma corrente, mãos ligadas umas às outras. Pai querido, louvado e bendito seja o teu nome nessa noite, nesse lugar. Aqui está a tua igreja, de portas abertas, reunida em teu nome nessa noite. Eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor está assentado entre nós, porque a tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Enquanto estávamos adorando, cantando, o Senhor estava se assentando entre nós e recebendo todo louvor e toda adoração. Ó Pai, fala conosco através da tua palavra nessa noite, ministra a cada coração, na individualidade de cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, pode assentar também. Triunfando com Jesus. Alexandre o Grande, 3 séculos antes de Jesus, Alexandre foi rei na Macedônia, e 3 séculos e meio antes de Jesus, ele conquistou tudo. A história conta que, com 30 anos de idade, Alexandre, ele já havia conquistado tudo que ele poderia conquistar. Ele conquistou muitas terras, ele se tornou o maior dos conquistadores do seu tempo. E a história vai dizer que Alexandre, ele morreu no seu trono, frustrado. Ele morreu novo, sentado no seu trono,
porque ele não tinha mais o que conquistar. Ele olhava para todos os lados e tudo que ele poderia conquistar, ele conquistou. E ele precisava conquistar mais, ele precisava continuar naquela pegada de conquistas. Ele não tinha mais o que conquistar, então ele se frustrou por conta disso. Jesus, com 30 anos de idade, ao contrário de Alexandre, ele começou seu ministério. Por 3 anos, ele ministrou na vida de pessoas, ele levantou homens para caminhar com ele, ele separou, vocacionou, discipulou 12 homens, 12 apóstolos, e caminhou com eles, ensinando tudo, e ele ministrava na vida das pessoas, ele curou, ele libertou, ele abençoou, fez muitos milagres. E depois de tudo isso, ele foi levado para um trono. Ao contrário de Alexandre, que morreu sentado num trono cheio de conquistas, Jesus, o trono dele foi o Calvário. Ele foi crucificado. Esse foi o fim de Jesus. Mas ao contrário de Alexandre, que foi um grande conquistador, Jesus não foi um homem bem-sucedido como Alexandre. Jesus, ele não foi um homem de sucesso, porque sucesso é uma coisa, triunfo é outra. Eu vou explicar para você a diferença de triunfar para conquistar, para obter sucesso. O sucesso vai dizer para você que você tem que ter dinheiro, o sucesso vai dizer para você que você tem que ter fama, o sucesso vai dizer para você que você tem que ter bens, você tem que ter muitos bens, você tem que ser dono de terras, você tem que ser dono de propriedades. Aí sim, você é colocado no patamar de sucesso. Mas esse mesmo sucesso que te levanta é o mesmo que te derruba. Você vai ver, vai olhar um pouco, por exemplo, na década de 80, década de 90, década até agora de 2000, você vai ver muitas pessoas, muitos artistas que foram levados ao topo do sucesso, e esse mesmo sucesso derrubou. Hoje você não ouve mais falar no nome deles, porque eles foram à falência, perderam tudo, gastaram tudo. O mesmo dinheiro que veio pela fama, pelo sucesso, foi embora, não tem mais, acabou o período de sucesso e agora ficaram no esquecimento. Vezes sempre você vai ver um artista, um famoso do ano 80, um famoso dos anos 90, e que hoje não tem mais o mesmo sucesso. Estão escondidos, estão esquecidos. Triunfo não. Triunfar é você continuar de cabeça erguida, de pé, independente se você ganhou ou não ganhou, se você conquistou ou não conquistou, se você conseguiu comprar ou não comprar. O triunfo é você passar pelas lutas e pelas provações, consciente de quem você é, e que nada dessas coisas vai fazer mudar a sua caminhada. Você continua caminhando. Se você conquistar, amém. Se não conquistar, amém também, porque você não depende disso para viver. Porque você vai triunfar, e vai triunfar com Jesus. Jesus não foi um homem de sucesso como Alexandre, mas até hoje, mais de 2000 anos se passaram, e nós estamos aqui por causa de Jesus. Você não está aqui por causa de Alexandre, por causa da história dele. Você está aqui por causa de Jesus. E Jesus foi levado lá para o Calvário, foi crucificado, o sangue dele foi derramado, e por causa da conquista na cruz, por causa da grande vitória na cruz do Calvário, nós estamos aqui hoje, 2018, com uma igreja viva dele, e viveremos para sempre com ele, viveremos
triunfando com Jesus. Amém ou não amém, igreja? Isso é triunfar. Triunfar não tem nada a ver com conquistar. Triunfar não tem nada a ver com fama. Triunfar não tem nada a ver com ganhar dinheiro. Triunfar tem a ver em passar pelas lutas, passar pelas perdas da vida e dizer assim: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Isso é bom demais. Jesus, ele está no final ali do seu ministério, numa semana crucial. Ele sabe que a hora dele está chegando. Já já ele vai ser pego, vai ser levado para o julgamento, vai viver a via crucis e vai ser crucificado na cruz. Ele chama dos 12, ele chama os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João. E Jesus tinha 4 níveis de relacionamento. Ele tinha um nível de relacionamento que era multidão, ele falava para multidões. E a Bíblia fala que quando ele reunia multidões, todos ficavam extasiados, paralisados com o ensinamento de Jesus. Jesus era mestre dos mestres. Ele falava 5, 6, 7 horas e ninguém se cansava. As pessoas não iam embora. As pessoas ouviam Jesus até o fim. Jesus era especialista em ensinar. Ele usava várias técnicas, e uma delas eram as parábolas. Jesus prendia as pessoas. Jesus era Deus, fazia isso. Ele tinha esse nível da multidão. O segundo nível dele era o nível dos 12. Os 12 que caminhavam com ele, que ele selecionou. O terceiro nível era o nível dos 3 mais próximos, que era Pedro, Tiago e João. E o quarto nível era o nível mais íntimo, que era o de João. João era o único que encostava a cabeça dele no ombro de Jesus, no peito de Jesus. Jesus tinha esses 4 níveis de relacionamento. Na hora dura, difícil de Jesus, quando ele está prestes a ser levado para o Calvário, ele vai para um jardim chamado Getsemane, e ele leva os 3 mais próximos dele, Pedro, Tiago e João. Vamos ali comigo, eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês nessa hora difícil. Eu preciso que vocês estejam orando comigo. Ele vai para o jardim do Getsemane e fala assim: olha, vocês 3 ficam aqui nesse cantinho do jardim orando. Eu vou aqui no outro canto para eu ter uma conversa com meu pai, sozinho. Vocês oram aí comigo? Aí os 3 discípulos: podem ir lá, Jesus, que eu vou estar orando aqui. Jesus foi lá orar. Quando Jesus voltou, os 3 estavam dormindo, eles não estavam orando nada. Jesus acorda eles: poxa vida, vocês falaram que ia estar orando comigo e vocês estão dormindo. Desculpa, Jesus, pode ir lá, nós vamos orar, conta com a minha oração. Jesus volta, segunda vez, começa lá a orar. A Bíblia fala que ele entra numa angústia profunda, ele entra numa depressão, ele está angustiado, ele está vivendo um momento duro, porque ele sabe que ele vai para o Calvário. Ele é 100% Deus, mas ele é 100% humano. Ele tem 100% de divindade, mas tem 100% de humanidade também. E os 100% da humanidade de Jesus é o que leva a ter essa angústia, a essa depressão. Ele começa a suar suor de sangue, ele começa a orar buscando ao Pai, e pela segunda vez, quando ele volta e acha que os 3 discípulos estão orando, intercedendo com ele, os 3 estão dormindo de novo. Acorda, fala assim: vocês não conseguem orar um pouco comigo? Pela terceira vez, eles prometem que vão orar. Jesus volta para o canto dele, continua a oração com o Pai, e quando volta pela terceira vez, o que os 3 estão fazendo? Dormindo. Às vezes acontece muito isso com a gente, porque
As pessoas pedem oração para você e você fala assim: não, pode contar com a minha oração, ora por mim. E você fala que vai orar e você não ora nada. Tem muitas pessoas hoje, tem famílias hoje, precisando da tua oração. A oração que você vai fazer a Deus, a oração intercessória, que vai interceder pelos necessitados, vai interceder, a oração que vai interceder pela tua cidade, pela tua comunidade, pelo teu prédio, pelo teu condomínio, pela faculdade onde você estuda. E essas pessoas que precisam tanto dessa intercessão, elas não podem contar porque você não ora. E às vezes, muito mal, você ora aqui dentro da igreja, porque você não tem a prática da oração no seu dia a dia. Jesus passou por isso com os seus 3 discípulos mais próximos, que aprenderam inclusive o que era orar. Que um dia eles pediram a Jesus: Senhor Jesus, mestre, ensina-nos a orar. Mateus capítulo 6. Aí Jesus fala assim: olha, vocês querem aprender a orar? Porque os discípulos descobriram um segredo de Jesus, o segredo dos milagres de Jesus. Os discípulos observavam como Jesus expulsava demônios, os discípulos observavam como ele curava o cego, os discípulos observaram lá como ele ressuscitou a filha de Jairo, como que ele fez para ressuscitar Lázaro. Eles ficaram prestando atenção nisso, nos milagres de Jesus. Qual é o segredo de Jesus? Aí eles descobriram que o segredo de Jesus era uma vida de oração. A chave para os milagres acontecerem era que ele, mesmo sendo Deus, Filho de Deus, ele orava. E não orava pouco não. Quando Jesus subia ao monte para orar, no mínimo 7 horas. Teve uma ocasião que depois que ele ministrou a muitas multidões, aquela multidão estava com fome. Aí ele resolveu então dar de comer aquelas pessoas. Apareceram pães e peixes. Lembra? Apareceram quantos pães? 5 pães e quantos peixes? 2 peixinhos. Jesus fez ali uma multiplicação, saciou a fome de todo mundo, ainda sobrou. Depois disso, cansado de ministrar, de abençoar vidas, ele falou assim para os discípulos: olha, vocês vão na frente, atravessem o mar, porque eu vou ali no monte orar um pouco. Sabe quantas horas? 7 horas. Depois de 7 horas de oração, Jesus resolveu andar sobre as águas. Também, depois de 7 horas, até eu e você vamos andar sobre as águas. É porque a gente não ora. Jesus orou 7 horas e depois foi se encontrar com os discípulos. E ele falou assim: não tem barco, os discípulos já foram na frente, e agora como é que eu faço? Vou andar sobre as águas. E ele foi ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. Os discípulos descobriram que o segredo no ministério de Jesus, o segredo dos milagres de Jesus, era uma vida de oração. E eles pediram a Jesus para ensinar a orar. Jesus falou assim: olha, se vocês querem aprender oração, eu posso ensinar aqui um modelo da oração dominical. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Aí fez toda a oração do Pai Nosso, ensinou, mas falou assim: olha, não basta vocês pegarem as aplicações dessa oração para a sua vida e colocar essa oração como uma decoreba para vocês. Entra no seu quarto secreto e ore aquele que está em secreto, que é Deus. E aquele que está em secreto, ao ouvir a tua oração em secreto, vai te responder e vai te abençoar. Jesus deu toda a dica, ou seja, Jesus passou o bizu para eles. E eles pegaram isso. Só que naquele momento do Getsemane, eles estavam cansados, sabe, volta de radical? Que você na hora que fecha o olho para orar, dormiu, está cansado. Eu já cochilei, pastor Moacir, vindo do radical no volante. Nunca fui de
segurei sempre o sono, mas volta de radical é difícil. Eles estavam cansados e dormiram. E Jesus não pôde contar com a intercessão dos mais próximos. Será que as pessoas da sua família, da sua parentela, a sua vizinhança, aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você estuda, pode contar com a sua oração? Sim ou não? Amém ou não amém? Pode? Amém? Será que a igreja hoje está pronta para interceder um pelos outros? Para interceder pela vida do seu pastor, que está precisando tanto da intercessão, que é atacado o tempo todo? Satanás tem sede pela vida dos pastores, para destruir os ministérios. Será que você, o seu pastor pode contar com a tua intercessão? Aí eu aprendo 3 lições que eu vou compartilhar com você agora sobre triunfar. Jesus, ele triunfou mediante a tudo isso. A primeira lição, o primeiro aprendizado é que triunfa aquele que não permite que as circunstâncias mude o rumo do seu coração. Fala comigo assim: triunfa aquele que não permite que as circunstâncias mude o rumo do seu coração. Jesus não permitiu isso. Uma semana, no domingo antes, ele foi ovacionado quando entrou em Jerusalém. Domingo chamado Domingo de Ramos. As crianças estavam com ramos de figueira na mão, balançando. Os de mais idade estavam tirando as suas vestes e estendendo no caminho para que Jesus passasse em cima de um jumento. E todos gritavam, todos aplaudiam, dizendo: bem-vindo, Hosana, Hosana, aquele que vem no nome do Senhor. Jesus foi recebido debaixo de aplausos, debaixo de uma reverência, por uma multidão, quando ele entra em Jerusalém. Na sexta-feira, essas mesmas pessoas que num domingo antes estavam aplaudindo Jesus, que estava dizendo assim: esse é o nosso rei, estava dizendo assim: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Assim são as pessoas. Jesus nos ensina que triunfar não é permitir, você não pode permitir que as circunstâncias da vida mude o rumo do seu coração, porque ele soube lidar com os aplausos uma semana antes, e agora ele olha para essas mesmas pessoas, elas estão dizendo assim: pode matar, pode crucificar. Jesus olha para ela: mas semana passada elas estavam me aplaudindo, agora querem meu pescoço, querem minha cabeça, querem a minha morte. Talvez você esteja aqui nessa noite com uma coleção de decepções, de frustrações. Talvez você chegou aqui nesse culto decepcionado com alguém, decepcionado inclusive com alguém da sua própria família, que os próprios da casa são aqueles que mais às vezes nos decepcionam. Quantas pessoas às vezes na tua frente falou assim: você é uma bênção, e por trás, se ele pudesse, dava um chute. Eu já passei por essas experiências como pastor. Muitas ovelhas, muitas não diria, mas algumas ovelhas já chegaram para mim assim: o senhor é o melhor pastor, o senhor é um pastorzão, o senhor não merece um Fiat Palio, não, o senhor merece uma Hilux. E essa mesma pessoa enfiou literalmente meio que entre aspas, uma faca nas costas.
Eu aprendi com Jesus isso. Essas circunstâncias da vida não podem mudar o rumo do meu coração. Agora eu vou parar tudo, eu vou parar a minha vida, eu vou desistir de tudo, eu vou me angustiar, eu vou ficar triste, eu vou ficar cabisbaixo, porque aquela pessoa me decepcionou, porque as pessoas estão me decepcionando, porque a luta que eu estou enfrentando hoje na minha vida profissional está me levando para um outro rumo, está mudando o rumo no meu coração. E Jesus, ele me ensina isso, que as circunstâncias da vida não podem mudar o rumo do nosso coração. As circunstâncias da vida não podem mudar o rumo do teu coração. Jesus, ele foi aplaudido, ele foi reverenciado, mas logo depois ele passou por esse embate fortíssimo contra ele, e ele conseguiu vencer tudo isso, dizendo assim: eu consigo e vocês também vão conseguir. Isaías, no capítulo 53, o profeta messiânico, o que mais escreveu sobre a vinda do Messias, a chamada soterologia, ele fala assim sobre o Messias: nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era como uma raiz de uma terra seca. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro, não pôde abrir a sua boca para falar nada. Tudo que o diabo queria era exatamente isso, que Jesus na via crucis, quando estava lá com a nossa cruz, que aquela cruz era minha, era sua, só que nós não teríamos condições de carregá-la, e Jesus estava ali carregando, junto com aquela cruz, todas as nossas iniquidades, todas as nossas dores, todas as nossas decepções, todas as nossas frustrações, todos os nossos preconceitos, discriminações. Jesus foi o mais indigno, discriminado, ele sofreu todo o preconceito. Isaías, o profeta, fala sobre isso. Jesus, foi comparado como uma raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura para que desejássemos. Ao contrário do que Hollywood possa colocar nos seus filmes sobre Jesus, um homem loiro de olhos azuis, cabelos lindos, Jesus não era assim. Ele era como uma raiz de uma terra seca, não tinha beleza. Ele passou por todas as lutas, ele sofreu todos os embates para dizer para mim e para você: olha, comigo você vai triunfar, porque eu sei quem você é, eu sei o que é sofrer, eu sei o que é padecer, eu sei o que é ter perda, eu sei o que é receber preconceito, discriminação, eu sei o que é passar por tribulações, e por causa disso eu morri por você, porque eu levei para a cruz tudo isso, para lá na cruz te dar a vitória, porque quem caminha com Jesus vai triunfar com ele, porque na cruz do Calvário, há mais de 2018 anos, diríamos assim, atrás, ele declarou, ele liberou sobre nós a maior de todas as vitórias. A vitória da igreja, a vitória do crente foi declarada lá mais de 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quem é mais do que vencedor em Cristo Jesus, ele levanta a mão assim, dá um glória a Deus, um aleluia. É isso aí, meu irmão. Então não dá mais para a gente ficar reclamando, murmurando, não tem jeito. Não dá mais para a gente fala muito isso, crente mimimi, acaba com o crente mimimi. Não está satisfeito com nada, sai da igreja por qualquer motivo, não para em igreja, não consegue firmar, não consegue caminhar. Agora nessa noite, em nome de Jesus,
há uma palavra liberada sobre a sua vida aqui nesse lugar. Você vai triunfar com Jesus. E eu quero aqui ver quantos aqui estão dispostos a triunfar com Jesus. Amém? Glória a Deus. A primeira lição é essa: triunfa aquele que não permite que as circunstâncias da vida mude o rumo do seu coração. Você vai passar por decepções, por frustrações, por dores, por perdas, mas a sua identidade não pode ser mudada. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele te deu a vitória lá na cruz do Calvário. Ele declarou: está consumado. Eu consegui terminar a minha missão. Lá no Getsemane, quase, ele tinha tudo para desistir. Porque ele olha para o lado, os mais próximos dele não estão com ele, estão dormindo. E ele tinha tudo para desistir, mas ele não desistiu. Aí a segunda lição: nunca desista diante das lutas. Nunca desista diante das circunstâncias. Nunca desista diante das batalhas da vida. E Jesus não desistiu. Por 3 vezes ele foi lá, teve um momento dele com o Pai, voltou, achando, entendendo que os 3 mais próximos dele estavam lá orando e não estavam. Mais uma vez, 2, pela 3ª vez, ele não desistiu, ele continuou. Ele poderia desistir porque ele não estava contando com os mais próximos, ele não estava podendo contar com seus discípulos, ele estava vivendo um momento difícil, momento em que estava se aproximando para cumprir com o seu ministério, que era ser levado para o Calvário para derramar o sangue dele por todos nós. E ele, por 3 vezes, ele foi, voltou. Ele poderia chutar o balde, como diz o ditado mais chulo. Ele poderia falar assim: não aguento mais, porque eu não posso contar nem com os mais próximos. Talvez você esteja contando com a ajuda de alguém que você esperava contar e você não pôde contar, e não é por causa disso que você vai desistir, você vai continuar. Não desista mediante as lutas da vida. Meu pai, minha mãe orou pelo meu pai durante 20 anos. Meu pai servia aos guias, aos espíritos. Minha mãe, todas as vezes que viu meu pai sair de casa às 11 da noite, montar num cavalo e ir para o cemitério fazer oferendas, despacho, minha mãe ia para o joelho. E ela só saía da oração, só levantava do joelho depois que meu pai chegava quase 1 da manhã, depois de fazer todo o serviço lá para os espíritos. Foram 20 anos. E ela conquistou meu pai para Jesus. Minha mãe faleceu em 1985. Meu pai é vivo até hoje. Meu pai tem 94 anos. O pai tem uma saúde de ferro. Ele lê bula de remédio sem óculos. Eu fico com raiva, porque para mim já está difícil. Eu já perguntei a ele: o que o senhor deu para a gente comer, porque a gente não consegue enxergar com a nossa idade, e o senhor está tirando onda aí, enxergando com 94 anos. Foram 20 anos de intercessão, de busca. Ela não desistiu. E nessa noite, a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você: triunfa aquele que não desiste diante das lutas. Fala comigo assim: triunfa aquele que não desiste diante das lutas. Hoje não deu, continua amanhã. Amanhã não deu, vai até semana que vem. Semana que vem não deu, vai para mais 1 ano, 2 anos. Se precisar levar 10, 20 anos, continua, não desista, porque você vai triunfar com Jesus. E triunfar necessariamente é conquistar, é comprar, é obter, é ter.
Conquistar é mesmo você não tendo ou conquistando, você continua caminhando firme, cabeça erguida, dizendo assim: eu não conquistei, eu não comprei, eu não ganhei, mas eu sou feliz com Jesus mesmo assim, eu caminho com Ele, porque a maior vitória eu já conquistei, foi a salvação lá na cruz do Calvário. É ou não é, igreja? A nossa maior vitória, os dois maiores milagres, nós já obtemos na nossa vida. O milagre da vida, você nasceu. Você poderia não ter nascido, você não estaria aqui. Meu pai e minha mãe tiveram 10 filhos. Eu sou o caçula, o chamado caçula. Naquele tempo que se fazia muito filhos, né? Quase que eu não nasci. Quando minha mãe estava com 9 filhos, vieram gêmeos. E meu pai foi preso na Revolução. E quando minha mãe soube que meu pai estava preso, porque ele era envolvido com um sindicato, ela tomou um susto e perdeu os gêmeos. E não poderia ter mais filhos. Até que veio Manassés. Eu consegui. Veio o 10º. Minha mãe não sabia ler, mas tinha uma vida de oração como ninguém. E numa das noites, todo mundo tinha ajudado a colocar os nomes nos outros 9, mas em Manassés ela falou: eu que vou colocar o nome. Qual o nome? Manassés. Onde a senhora arrumou esse nome? Está na Bíblia. Foi rei em Jerusalém. Como que a senhora sabe disso? Num sonho, Deus falou comigo: o nome dele vai ser Manassés. E ela colocou Manassés, e eu estou aqui vou fazer 50 anos, em março do ano que vem. Nem parece, né? 50 anos, né? Eu nasci ali quase no finalzinho ali, no último segundo da prorrogação. O maior milagre, o milagre da vida. Agora o segundo maior milagre é o milagre da salvação em Jesus Cristo. Então, se você está vivo, nasceu, está vivo, você já viveu o maior milagre. O segundo maior milagre, e o mais importante, é a salvação em Jesus. Se você é salvo em Jesus, querido, glorifica o nome dele, porque você é fruto de um grande milagre. E aí a gente convive com um milagre, esse milagre em conjunto, esse milagre do ajuntamento, esse milagre da comunhão, porque é um grande milagre quando a igreja se reúne. Diversas pessoas, várias famílias diferentes, várias histórias, várias raízes familiares, e a gente num domingo à noite, pessoal do Rio, pessoal de São Paulo, enfim, vários lugares aqui diferentes, a gente se reúne um domingo à noite para adorar o nome do nosso Deus. Isso é igreja, isso é comunhão, isso é milagre. Só é possível porque é um milagre, chamado milagre da comunhão. Por isso a Bíblia vai falar lá em Salmo 133 que a bênção é liberada na comunhão. Se você está na comunhão, a bênção será liberada para a sua vida. Se você é o crente Cristo em casa, infelizmente não vai receber a bênção, porque ela é liberada na comunhão. E nessa comunhão aqui nessa noite, Deus está liberando muitas bênçãos. A gente não tem dimensão disso. A gente não tem noção no mundo espiritual do que está acontecendo aqui nessa noite. A gente só vai saber disso daqui a pouco, depois, amanhã. Mas Deus está liberando hoje, nessa comunhão, muitas bênçãos celestiais. Você recebe? Amém, amém? Amém. E para finalizar, queridos, a última lição: triunfa aquele que reconhece que Deus é Deus. Fala assim comigo: triunfa aquele que reconhece que Deus é Deus. Aí Jesus, ele chega um momento que ele fala assim: Abba, Pai.
sei que tudo lhe é possível. Ele tenta negociar com o pai, dizendo assim: pai, se for possível, afasta de mim esse cálice amargo, afasta de mim, me tira essa missão. Eu já caminhei até aqui, o Senhor poderia me liberar dessa, e ir para o Calvário, de derramar meu sangue, de ser crucificado, mas, sobretudo, seja feita a tua vontade, porque eu sei que tudo lhe é possível. Quando Jesus fala assim, eu sei que tudo lhe é possível, ele passa uma lição para a gente assim: triunfa aquele que crê que Deus é Deus, e que tudo lhe é possível. Ele é o Deus das causas impossíveis. A gente vai aprender com Jesus, vamos aprender com a Bíblia, de que a gente precisa aprender, na verdade, a orar pelo impossível, porque a gente ora muito pelo possível, e o possível Deus não faz. O possível é para nós fazermos, o possível é para que eu faça. A gente ora muito por aquilo que a gente já pode fazer, e nós precisamos aprender a orar, e orar mais por milagres, orar mais pelas causas impossíveis, orar pelo impossível, porque o impossível só Deus pode fazer. Quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, ele fala assim: tirai a pedra, porque ele não botou a mão, ele não ia colocar a mão na pedra naquele túmulo, porque o impossível os homens precisavam fazer. E foram lá os homens, moveram a pedra, e agora ele vai fazer o impossível, que é ressuscitar o morto que está lá dentro, ressuscitar Lázaro. O possível, a pedra, ele não vai colocar a mão, o possível é para você fazer. Fala assim comigo: o possível é para eu fazer, o impossível só com Deus. Aí Jesus fala assim: Lázaro, sai para fora. E aquele que estava morto há 4 dias, já em decomposição, fedendo, ele sai vivinho da silva, sai de lá, porque o impossível foi com Deus. Triunfa aquele que crê que Deus é Deus, triunfa aquele que, a despeito das circunstâncias da vida, ainda crê que há um Deus que pode fazer milagres, há um Deus que pode ressuscitar mortos hoje. Pode, pastor, ressuscitar mortos hoje? Pode. Esse nosso Deus não caducou. O nosso Deus não é um velhinho sentado numa cadeira de mola, quase morrendo, não. O nosso Deus, ele se renova, ele é dinâmico. Isaías fala que o mesmo Deus da antiguidade é o mesmo Deus que trabalha hoje, ainda que opera hoje por aqueles que crêem nele. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho pode abrir o mar hoje, sim. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões famintos e não devorou Daniel naquela cova, é o mesmo Deus hoje que pode fechar a boca do leão e não permitir que você seja devorado. O mesmo Deus que não permitiu que Sadraque, Mesaque e Abidnego fossem queimados em segundos na fornalha com mais de 1000 graus. É o mesmo Deus que hoje pode fazer com que você passe pelo fogo e você não se queime. É o Deus das causas impossíveis. Triunfa aquele que ainda crê que Deus pode fazer o impossível acontecer. Chegará o dia que a igreja vai começar a orar muito, não porque a gente precisa, não porque a gente tem que ser a igreja dos milagres, não é isso. É para que o diabo pare de esfregar na nossa cara a maldade dele. O diabo está esfregando na nossa cara a imoralidade dele. E nós, como igreja, estamos assim, assistindo. Eu não aceito isso. Nós vamos nos levantar como uma geração de inconformados nesse tempo. Nós vamos levantar como a igreja viva dele, a igreja cheia de poder, a igreja do empoderamento, a igreja que vai
buscar pelo poder de Deus, para que Satanás se curve, dizendo assim: essa igreja aí é a igreja do Deus do impossível, é a igreja do poder de Deus, é a igreja que está viva, é uma igreja que não está conformada com tudo que o diabo está fazendo. E que essa geração seja levantada aqui nessa noite, para triunfar com Jesus. Você pode fazer isso? Se colocar de pé em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos um louvor aqui, quero chamá-lo a vir aqui na frente. Eu não sei quem você é, talvez esteja aqui nessa noite, é bem possível que tenha pessoas que vieram aqui a convite, vieram visitar a igreja, está afastada do caminho do Senhor, que não aceitaram Jesus como Salvador, e esse é o momento, essa é a hora. Essa é a hora para que você saia do lugar. Talvez você já seja um cristão, um crente já de 20, 30, 40 anos, não sei quanto tempo. Acho que você está sempre levado a desistir. Você tem levado as pancadas da vida e pensa em desistir, desanima. E nessa noite, Jesus está chamando para vir aqui na frente, dizendo assim: você vai triunfar comigo, porque eu venci e você também vai vencer. Você vai enfrentar as provações, as lutas comigo, e comigo vai ser muito mais fácil. Então, enquanto cantamos, você sai do seu lugar e vem aqui na frente, nós vamos orar junto. Eu sou o primeiro a me colocar aqui. Aí você vai orar junto comigo, nós vamos orar junto, entregando nossas vidas, nossas causas, nossas batalhas, tudo diante do Senhor, para que a gente possa vencer junto, triunfando com Jesus. Você pode sair do seu lugar, já já nós vamos cantar. Pode sair do seu lugar, bem aqui à frente. Tem uma vida voltando para Jesus aqui, você pode aplaudir a Ele. Pode sair do seu lugar, pode vir aqui à frente. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Sai do seu lugar. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus
seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Ó Deus, aqui estão pessoas que querem de fato, de verdade, triunfar com o Senhor. Nós não queremos sucesso, nós não queremos viver de conquistas, nós queremos viver de triunfo. E entendemos que triunfar necessariamente é conquistar, e que triunfar não é ser bem sucedido. Triunfar é passar pelas lutas, pelas batalhas, entendendo que o Senhor é Deus. Se o Senhor der, o Senhor continua sendo Deus. Se o Senhor não der, o Senhor continua sendo Deus. Se o Senhor curar, o Senhor é Deus. Se não curar, é Deus. Da mesma forma, nós adoramos o Senhor pela essência que o Senhor é. Nós adoramos o Senhor por aquilo que o Senhor é, não aquilo que o Senhor faz. Por isso, ó Pai, nessa noite aprendemos com a Tua palavra sobre triunfar com Jesus. E ó Pai, que as circunstâncias da vida não mude o rumo do nosso coração, aquilo que o Senhor tem para nós, os propósitos do Senhor. Ó Pai, o Senhor tem propósitos para cada vida aqui. O Senhor tem propósitos para a Tua igreja. E nada e ninguém, Satanás, o inferno, não pode mudar o rumo da caminhada da Tua igreja, a caminhada do Teu povo. Ó Deus, não permita que nenhum desses aqui possa ficar, ó Deus, paralisado pelas circunstâncias da vida. Fique paralisado por uma frustração, por uma decepção. Que eles continuem crendo que sem o Senhor não é possível caminhar. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá para caminhar. E sabemos que o Senhor continua ainda sendo esse mesmo Deus que pode fazer grandes coisas, pode fazer milagres extraordinários. O Senhor pode nos sustentar diante de tantas lutas e batalhas e tribulações. O Senhor sonda, o Senhor conhece cada coração. O Senhor pode entrar no coração como ninguém, nem o mais profissional, psicólogo, o mais bem preparado, analista, psicólogo, pode entrar dentro do coração do homem. Só o Senhor pode sondar o coração. O Senhor sabe o coração de cada um aqui nessa noite. Como cada um chegou, quais são as mazelas, quais são as preocupações, quais são as angústias.
E o Senhor pode nessa noite abençoar, fortalecer, erguer a cabeça, para que cada um aqui possa triunfar com o Senhor. Nós nessa noite nos levantamos como uma igreja triunfante pelo poder do nome de Jesus. Ó Deus, há pessoas aqui que o Senhor está mostrando que tentou o suicídio. Há pessoas aqui que tentaram o suicídio, inclusive essa semana. E o Senhor está mostrando, o Senhor sabe quem é. Ó Santo Espírito de Deus, toca agora. Está repreendido espírito de morte, em nome de Jesus, repreendido está. E que a vida prevaleça. Satanás, tira a tua mão, bata em retirada, porque todas as vidas aqui pertencem ao Senhor Jesus. Essa igreja é tua. Nós somos a igreja triunfante do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode dar no mínimo uns 4 abraços aí. 4 abraços. Deus abençoe sua vida. Terminar celebrando ao Senhor. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Vamos juntos. Ele nos dá poder pra guerrear. Ele nos fortalece para vencer. Ele nos dá poder pra guerrear. Ele nos fortalece para vencer. Diga a vitória. A vitória é garantida. O exército do Senhor já se levanta para vencer essa batalha. A batalha. O inimigo está derrotado e Cristo sempre exaltado. O inimigo está destruído e Cristo sempre glorificado. O inimigo está derrotado e Cristo sempre exaltado. E o inimigo está destruído e Cristo sempre glorificado. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores em Cristo. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores em Cristo. Vamos no início. Ele nos dá poder pra guerrear. Ele nos fortalece para vencer. Ele nos dá poder pra guerrear. Ele nos fortalece para vencer. A vitória é garantida. Já vencemos a batalha. O inimigo está derrotado e Cristo sempre exaltado. O inimigo está destruído e Cristo sempre glorificado.
está derrotado. Vocês bem fortes. Muito fraco, hein? Muito fraco, está destruído. Vou fazer de novo, hein? Mais uma chance pra vocês. Quando chegar na parte deles, vocês param. O inimigo está derrotado e Cristo sempre exaltado. O inimigo está destruído. E agora? Cristo sempre glorificado. Por isso somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores em Cristo. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Agora você vai sair do seu lugar e abraçar todo mundo dizendo: você é mais que vencedor. Sai abraçando todo mundo. Vai dizendo pra eles: você é mais que vencedor, meu irmão. Vai pra sua semana e saiba disso. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor em Cristo. Você, diga. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor em Cristo. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor em Cristo. Agora todos juntos digam: eu sou mais. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor em Cristo. Pra terminar a última vez, diga: eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor em Cristo. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor, que nos faz mais do que vencedores. Meu irmão, uma ótima semana na presença desse Deus. Vai com essa palavra para casa, sabendo que você é mais do que vencedor. Deus te faz triunfar. Deus te abençoe, meu irmão. Uma excelente semana na presença do Senhor. Uma semana cheia de milagres, cheia das bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus.